Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Drica fazendo arte. Na verdade, a Drica sempre fez arte, mas agora é no artesanato. Eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de uma bolsa para criança. Uma bolsa não, uma sacola para criança. Levar para a escola, para o futebol. 30 centímetros de largura e 35 de comprimento. Duas partes, tá? Corto as duas partes. E eu vou fazer o forro dele também em duas partes. Vou continuar com vídeos aqui, uma vez na semana, ou duas, depende da minha correria também. Tá, então fiz as 4 partes. É muito rápido fazer essa bolsa, tá? Aqui, ó. 2 partes e 2 partes. Você vai dobrar, vai passar com um ferrozinho pra ficar bem bonitinho. Vai ficar aqui em cima. Mas vocês vão ver quando eu for costurar, vai ficar assim. Tô vendo que não tá. Eu coloquei pra esquentar ali, vamos ver. Mas assim, é só pra não ficar tão amassado. E essas duas partes aqui, você dobra, né? Já deixa uma dobrinha assim, ó. Do lado aqui, ó. Deixa aqui de 1 centímetro. É 30 centímetros, tá? A borda de cima. Deixa dobrado. E faz a mesma coisa. Com esses retalhozinhos, né? Peguei e cortei assim, cortei assim, estilo bandeirola. Um triângulo. Depois você vai passar a costura, né? Ou colar. Até com cola quente dá pra fazer. Pega a cola quente, cola aqui. Virei os dois e juntei. E vou costurar todo aqui. Só vou deixar um pedaço aqui para poder virar a peça. Ah, um detalhe. Eu vou colocar os dois elos de tecido mesmo. 2 viés de tecido